hoje, a gente tem ouvido tantas palavras maravilhosas esses dias e tanto encorajamento, né, para sairmos do nosso status quo, né, da nossa passividade, do nosso comodismo e fazermos alguma coisa. E fazemos a vontade de Deus, obedecemos. Mas muitas vezes a gente fala assim, puxa Deus, mas eu não consigo. Parece que alguma coisa parece que o nosso coração, muito obrigada, parece que o nosso coração ainda tem bloqueios para dar esse passo de obediência. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu coloquei como tema emoções pecaminosas que podem apagar a chama de dentro de nós. É um tema, eu confesso que é um tema meio esquisito, né? Aí você fala assim, emoções pecaminosas, o que você está querendo dizer, Martinha, com isso? Mas foi um termo que eu usei, porque muitas vezes a gente acha que é só emoção, mas elas são um pecado. E eu quis juntar as duas para que a gente possa entender que são emoções, mas elas são pecaminosas e elas afetam a nossa vida e podem apagar a chama de Deus que é em nós. Imagina, você tem uma poderosa chama dentro de você, que é a presença do Espírito Santo, que nada pode contra Ele, tudo é possível para Ele, mas você, por causa de uma emoção, pode apagar essa chama. É sério isso. Deus coloca sobre nós responsabilidade, temor, para que a gente possa ser responsável diante do crescimento, do nosso próprio crescimento e da nossa própria obediência. Deus nos deu uma missão prioritária, que é fazer discípulos, a começar da minha casa aos confins da terra. Porém, Satanás quer nos parar. E ele tenta nos parar usando algo que está dentro de nós, que são as nossas dúvidas, as nossas inseguranças, a nossa ignorância de alguns assuntos. Porque ele sabe que maior é aquele que está em nós do que ele que está no mundo. Ele sabe. E ele tem convicção disso. Só que como, às vezes, alguns de nós não sabemos, não experimentamos desse poder de Deus que habita em nós, a gente acredita nas mentiras do diabo. E ele consegue nos fazer parar. Existe, sim, uma batalha espiritual acontecendo fora de nós. Mas também existe uma batalha espiritual acontecendo dentro de cada um de nós. Porque nada pode parar a igreja de Jesus. Mas Satanás, ele usa a mesma estratégia de um leão. Um leão não pode atacar um grande rebanho, mas ele espanta o rebanho até que um saia sozinho e ele ataca um de cada vez. Então, Satanás, ele tenta atacar você, eu, na nossa solidão, no nosso cansaço, nos nossos medos, nas nossas inseguranças. E esse é o grande temor, e é com esse grande temor que eu tenho estado aqui diante de vocês para confrontar, alertar, abrir os olhos, junto com você, obedecer a Deus, porque eu faço isso todo dia, e vocês vão entender no meio do caminho o que eu estou querendo dizer. Eu queria ler um texto que diz, que está em 2 Timóteo 1,6. Paulo exorta o seu filho amado Timóteo assim: por essa razão, eu torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela minha imposição de mãos. Mantenha viva a chama do dom de Deus que há em você. Mantenha viva a chama de Deus, do dom de Deus que há em você. O Espírito Santo que recebemos e habita em nós, ele pode ser resistido, né? A gente vê isso em Atos 7, 51 ali. Ele pode ser entristecido, que a gente pode ver em Efésios 4, no versículo 30.
ou ele pode ser apagado, que está em 1 Tessalonicenses 5,19. Resistido, entristecido ou apagado. O grande poder de Deus, a chama que habita em nós, pode ser resistida, entristecida ou apagada. E só uma pessoa pode fazer isso. Eu e você. Eu e o Té gostamos muito de usar, eu chamo ele de Té, gente, mas na intimidade tem um outro nome, mas essa fica para a intimidade. Mas eu normalmente chamo ele de Té, e nós usamos muito uma figura, uma ilustração da mangueira, que ele já usou aqui na sexta-feira, e hoje a Ana lembrou também, e essa ilustração comunica muito bem a nossa alma. Por quê? Porque a mangueira, por si só, ela é um grande canudo de borracha flexível, né? Que passa alguma coisa no meio dele. Você pode escolher o que você quer passar nele. Mas, normalmente, a gente conecta ela numa torneira, numa fonte de água. Então, ela não conectada, ela não serve para nada. Talvez amarre algum barril, alguma coisa, sei lá, pode inventar alguma coisa para fazer com uma mangueira não conectada. Mas ela foi feita para ser conectada e passar água por ela, né? E levar água a um lugar mais longe e bem localizado, para você ser preciso, assim, né? Jogar aqui, né? A água, regar uma planta ou lavar alguma parte de uma varanda. Mas quando a gente não alcança esse propósito, ela perde o seu propósito. Ela pode ser usada para outra coisa, mas o propósito dela é esse. Um dia a gente estava nessa dinâmica de lavar o pátio da nossa casa. E a gente... eu me lembro que eu liguei a torneira, estava funcionando a fonte ali, a torneira, estava bem forte a água, mas não chegava lá. E a gente pôde perceber, então, que o que estava atrapalhando da fonte até chegar lá eram as dobras dessa mangueira. As dobras dessa mangueira impediam a água de chegar lá na frente, de fluir por dentro da mangueira. E a gente pôde entender claramente que realmente a nossa alma se parece, sim, com uma mangueira. Às vezes, a nossa alma se dobra e impede de passar o amor de Deus, porque nós fomos feitos para receber o amor de Deus, da fonte, e passar, e levar a outros lugares. Né? Devolver a Deus e a pessoas. Amar a Deus e amar pessoas é o grande mandamento. Né? Essa é a água viva que passa em nós. Mas as dobras da nossa alma impedem essa água, esse amor, essa água viva, de chegar na vida das pessoas. Sabe uma outra coisa que eu percebi? Que quando essa mangueira dobra uma vez, ela tem uma tendência de dobrar de novo, no mesmo lugar. E, às vezes, tem até gente que coloca alguma coisa ali para segurar ela e não dobrar mais. Hoje, a gente compra algumas coisas que usam com mangueira, que vem um espiral em torno para não dobrar. Então, a gente tem alguns espirais hoje aqui que a gente vai aprender a usar na nossa mangueira para que a gente não se dobre diante das dores da nossa alma. A gente vive na nossa vida circunstâncias que nos ferem. A gente recebe dores, a gente recebe ofensas, a gente recebe traumas, a gente passa por tantas coisas, escolhidas ou não, mas que ferem e adoecem a nossa alma e impedem esse fluir. E o diabo, ele usa essas dobras. Por isso que eu quero lembrar vocês algumas emoções, então, pecaminosas, que atrapalham o nosso fluir. Vou usar essas emoções como sendo dobras dessa mangueira, da mangueira da nossa alma, e nos impedem de alcançar o propósito de Deus em nós. Eu vou citar primeiro as 4 e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre elas. Né? O primeiro é o medo. Esse medo,
é um sentimento de timidez espiritual, ou covardia espiritual. Talvez você tenha frases comuns na sua mente, como assim, eu não consigo. Eu fiz, já tentei, mas eu não consigo. Eu não posso mais. São frases que passam na sua cabeça. Eu nunca mais farei isso, ou eu nunca mais passarei por isso. Dores da nossa alma. Este medo não é um medo saudável, que te protege ou que te oferece prudência, mas é um medo que te paralisa, que te tira do trilho da vontade de Deus, te descarrilha. Somente uma fé poderosa e confiante pode te tirar e te libertar desse medo. A segunda dobra, o segundo pecado ou emoção pecaminosa é o complexo de inferioridade. São comparações, ou às vezes um sentimento de vitimismo ou autopiedade que nos atrapalham na nossa vida espiritual. Frases como, não, isso não é para mim. Puxa, isso sempre acontece comigo, todo mundo me olha da mesma maneira. Eu não tenho jeito, eu sou assim mesmo, né? Eu sou fraca. Se você passou por isso, se essas mentiras do diabo têm alojado na sua mente, fique atento, porque às vezes a gente tenta culpar todas as pessoas e enxergar, e o diabo faz com que a gente pense que só nós estamos sendo prejudicados. Este é um sentimento de fuga da dor, mas também uma fuga da responsabilidade. Eu preciso te dizer que crescer dói, mas não crescer dói mais ainda. Somente o conhecimento das verdades da palavra de Deus e as verdades do que o Pai diz para você, sabe aquela voz do Pai falando quem você é para Ele? Só essa voz, só essas verdades podem te tirar desse complexo de inferioridade ou mesmo de superioridade, que também se baseia numa comparação e numa dor. A fé nas palavras do seu Pai, ditas sobre você, podem te curar. O terceiro sentimento, o terceiro pecado, o dobra, é o ódio. Ódio. Ódio, ou também pode ser usado mais leve como um ressentimento, ou uma raiz de amargura. Frases como, eu não quero ver essa pessoa nem pintada de ouro na minha frente. Ou eu não estou nem aí para ele. Eu não quero, na verdade, eu quero que aquela pessoa sofra, agonize, que morra. Se você já disse isso tudo para alguém, ou na sua mente, você está adoecido por essa dobra. Esse sentimento instala raízes no seu coração, como um câncer. Parece inofensivo, mas adoece a alma, apodrecendo e sugando de você toda a vida e matando aos poucos. Somente o milagre do perdão pode curar você. E a quarta dobra é a culpa. Ou consciência pesada, falta de paz de consciência. Frases como, eu nunca vou me perdoar. Por quê? Mas por que eu fiz aquilo? Por quê? Eu me odeio. Se essas palavras passaram na sua mente, reflita um pouco comigo. Porque a culpa, ela vem de um pensamento repetitivo, de uma acusação do inimigo constante na sua mente, no seu coração, gerando um acúmulo de pensamentos negativos sobre você, te levando a uma destruição de esperança, de alegria, de paz, te levando a uma depressão, porque a depressão ela não é nada mais, nada menos do que o acúmulo de mentiras sobre você, repetidas, e você acredita nelas. E aquilo vai te matando por dentro, te matando, te isolando, te colocando dentro de uma caverna, causando um grande estrago no seu coração, nos seus relacionamentos e na sua fé, porque você já não acredita mais no poder regenerador do Espírito Santo. Só que
o poder regenerador do Espírito Santo pode te perdoar, te lavar, te limpar, te dar novas vestes. Nós vemos tantas histórias bíblicas e na nossa história, ao nosso redor, de pessoas que foram transformadas e lavadas por esse sangue regenerador, por esse poder do Espírito Santo. Por que não nós de novo? Você pode crer no poder regenerador do Espírito Santo, que pode te tirar as vestes sujas e te dar uma veste limpa de novo. Todo pecado afasta de Deus. Mas estas 4 emoções, esses quatro pecados, elas bloqueiam o fluir de Deus na sua vida. Mas sabe por quê? Porque no versículo seguinte, aquele que a gente leu, 2 Timóteo 1, versículo 7, o nosso Pai amado nos ensina que o Espírito que Ele nos deu foi completamente contrário a todas essas emoções. Não combina. Não tem jeito de o Espírito estar livremente atuante em nós e essas emoções estarem também. Por isso que quando elas estão, elas bloqueiam a ação do Espírito Santo em nós. 2 Timóteo 1, 7 diz assim, porque Deus não nos deu um espírito de covardia ou medo, porque esse termo é covardia, timidez, medo, mas de poder, amor e moderação ou equilíbrio. Mas uma tradução muito boa também para essa palavra grega é mente saudável, mente sã, consciência limpa. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e saúde na mente. Você é o único que pode mudar essa história dentro de você. E falar, meu Deus, o Senhor me deu esse poder. Se o Senhor me deu, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou deixando essas emoções me levarem? Essas mentiras do diabo alojarem dentro de mim? Por quê? A covardia, ela impede a fé. Os complexos, inseguranças, me faz crer em mentiras que me identificam de uma maneira diferente da identidade que Deus me deu e bloqueiam essa vida de poder. O ódio não permite que o amor me cure. E a culpa me aprisiona e esvazia a vida de mim. Tira toda a alegria, graça e leveza da minha vida, adoecendo a minha alma. Deus não nos deu um Espírito Santo só para habitar em nós. Afinal, Ele não precisava de uma casinha. Ele estava desabitado e estava procurando uma casinha, achou você. Não. Ele veio para reinar. Ele não está aqui, Ele não chegou em você, o Espírito Santo habita em mim. Não, Ele quer reinar em você. Ele quer ser Senhor da sua vida e das suas emoções. Existe uma ordem espiritual que Deus desenhou para a vida do homem, que era o desenho do Éden, mas que o pecado quebrou. A ordem espiritual qual é? Que o Espírito lidera a alma e lidera o corpo. Então, tem uma ordem. Então, o Espírito, a alma e o corpo. Então, o Espírito está acima de tudo. Só que como nós pecamos, e hoje nós nascemos no pecado, nós crescemos, bebês, crianças, sendo guiados pela nossa alma. Então, quando eu estou triste, quando eu estou com fome, ou quando eu estou com qualquer sentimento, como criança, o que eu faço? Eu choro, eu grito, eu berro, eu faço birra. E você aprende essa dinâmica de a alma dominar sua vida por muitos anos. Até que você fala, não, eu tenho que controlar a minha alma. Mas, às vezes, a gente controla, mas a birra está ali dentro ainda. Ou o gritinho, o choro. Porque ainda a alma está dominando. Ou o corpo. Estou com fome, minha barriga está roncando. Eu preciso comer. Não é? A gente não é guiado pelas nossas emoções. Ai, doeu, eu grito, ai. Nós somos guiados pelo nosso corpo. Mas Deus, como o Espírito morreu com o pecado, lá no Éden, e a gente nasceu sem a vida do Espírito em nós,
nós recebemos o Espírito e não sabemos que Ele é o Senhor. E que Ele tem um trono que é só dele. E a gente ainda deixa a nossa carne, o nosso corpo no trono. Mas, quando Jesus nos deu esse presente da vida do Espírito em nós, derramando o Espírito, soprando o Espírito sobre os discípulos e sobre a igreja, nós recebemos de volta a chance de ter uma vida abundante, de ter uma vida transformada, uma vida de antes do pecado, uma vida como Deus criou no Éden, do Espírito liderando a nossa alma. Tem um texto em 1 Pedro, ou 2 Pedro 1, 3-8, que fala assim: o seu divino poder nos deu tudo o que precisamos para a vida e para a piedade, para uma vida que agrada a Deus, por meio do pleno conhecimento. Esse pleno conhecimento no grego é intimidade com Deus. Pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por meio delas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Você tem noção do que é isso? Nós fomos convidados a ser participantes da natureza divina. Deus habita em nós, Deus reina em nós, e nós podemos viver com a natureza de Deus, como Jesus viveu. Jesus, ele foi guiado pelo Espírito Santo, ele foi dirigido, o Espírito Santo era quem reinava, e ele fazia tudo, todos os milagres, tudo era pelo Espírito Santo. Deus nos convida a viver da mesma maneira. E Ele disse que nós podemos fazer coisas maiores. Por quê? Porque somos muitos. O corpo de Cristo ficou grandão. Você entende isso? Antes ele era um corpo só, Jesus fazia em Israel. Hoje nós estamos espalhados no mundo inteiro, é um corpão. Entendeu? Deus tem algo para fazer pela igreja que nada pode abalar e nada pode impedir, porque é a natureza divina dentro de nós. E isso nos faz escapar da natureza do pecado, que é a cobiça, né? Deus quer te fazer um servo útil e eficaz, um servo fiel, produtivo no reino de Deus. Então, por quê? Por que você pode vencer esses 4 pecados, essas 4 dobras na sua alma? Porque o Espírito de Deus não é um espírito de medo, mas um espírito de fé, um espírito de ousadia espiritual. O medo, na Bíblia, tem 4 termos que se usam no grego, né, principalmente, que fala do medo. Né? O primeiro é um medo que gera pânico, terror, aquele medo mesmo que, de alguma maneira, nos faz correr. Esse medo é phobos, né? A gente usa como fobia. Esse medo é o medo que 1 João 4,18 fala, que o amor de Deus lança fora toda phobos, toda fobia, todo medo. Quem é dominado por esse medo ou alimenta-se desse medo, não está aperfeiçoado no amor. O segundo tipo de medo é um medo que te protege, que gera prudência. É o scopel. É o medo que faz você prestar atenção, tomar cuidado. Esse medo é bom, é um medo saudável. O terceiro medo é o medo que te leva ao respeito, ao temor do Senhor, ao temor a uma autoridade. No Novo Testamento, usa também o phobos, mas a maioria dos textos é usado eulabeia. É um medo direcionado de uma maneira positiva. Ele está na direção certa. Então, se o medo, a fobia, eu direciono para Deus, está tudo bem. Porque está na direção de quem realmente eu tenho que temer. Porque se eu temo a Deus, eu não preciso ter medo de mais nada. Porque Ele me leva, né, a toda a ousadia espiritual para tudo. E o quarto medo é o medo que traz uma inatividade, uma timidez para com os desafios, ou uma covardia espiritual. É o medo que Jesus confronta os discípulos como falta de fé. Chama deilia. Esse último tipo de medo, que está no versículo de 2 Timóteo 1,7, ele define como covardia, timidez.
Esse é o medo do que a gente está falando. Esse sentimento, ele ofende o Espírito Santo. Não combina. Porque ele te chamou para ousar, para agir, para dar passos de fé, de coragem, a romper. Ele não é um medo, ele não te leva por vista, ele te leva por fé. Eu não me guio por vista. Eu gosto muito de uma frase de C.S. Lewis, que ele diz assim: a nossa luta interior não é entre a fé e a razão, mas entre a fé e a visão. Pois mesmo quando estamos cheios de coragem em oração, ainda de joelhos e olhos fechados, nos enchemos de fé, mas quando abrimos nossos olhos e nos deparamos com os nossos desafios e limitações, perdemos a coragem. Você já percebeu isso? Que quando você está orando, você está assim, eu entreguei tudo, eu fiz. Você abre os olhos, ai meu Deus, será? Será que eu consigo? Meu Deus, será que eu vou? Ai, não sei. Por isso, Deus nos encoraja a viver não pelo que nós vemos, mas pelo que nós cremos. Pelo que nós sabemos sobre Ele. Porque a fé, ela é a confiança naquilo que nós não vemos. A fé é ser guiado por algo que eu creio e vejo espiritualmente, mas não vejo a olhos nus. É a certeza das coisas que ainda não vemos, só esperamos, né? Quando nós cremos em Deus, em sua soberania, nós vivemos uma vida sem medo, sem timidez, sem insegurança e sem covardia. Ah, Martinha, duvido que você não vive assim. Eu posso te dizer uma coisa, eu morro de medo, sou uma covarde, uma tímida espiritual. Mas todos os dias, hoje, eu me levantei, me ajoelhei diante de Deus e falei, Senhor, tira todo o medo do meu coração. Tira toda a covardia. Confesso para você que ontem à noite, eu falei assim, eu vou falar para o Tércio pregar amanhã de manhã, porque, afinal, ele está numa sequência tão maravilhosa, ficaria perfeito ele pregar mais uma vez, né? E eu não preciso. Estava tudo planejado aqui, ó, na minha timidez espiritual, tudo. Aí o pastor Cabral me chama aqui na frente para falar da mensagem. Eu falei, ixi, agora já foi. Você vê? Porque eu tenho que vencer todos os dias a minha timidez, a minha covardia, o meu medo. Todos os dias. Mas o Espírito que Deus nos deu é um Espírito que todos os dias pode nos encher e pode nos lembrar que nós temos um capacete da salvação, uma espada do Espírito, que é a palavra de Deus, um escudo da fé contra as ciladas de Satanás, que vem com setas malignas, e a gente com o escudo, crendo na palavra de Deus, a gente se protege das setas inflamadas e apaga cada uma delas. Não é? Nós temos uma armadura, nós temos um poder dentro e ainda tem uma armadura fora de nós. Mas Ele também nos deu um espírito de poder. A segunda característica do Espírito de Deus é poder. E não é um poder qualquer, é o dunamis. O dunamis no grego é um poder. É o poder, não é um poder, é o poder que movia Jesus, é o poder que ressuscitou Jesus, é o poder de milagres, de maravilhas, é a santidade, é o poder moral. Ele nos deu capacidade para sermos santos, só pelo Espírito. Por isso que nós temos que estar cheios do Espírito. Porque quando nós estamos cheios do Espírito, nós não satisfazemos os desejos da nossa carne. Esse poder nos dá habilidade e força para andar sobre as águas em qualquer área da nossa vida. Qualquer área, se nós mantemos os olhos fixos em Jesus e não nos afundar, né, como Pedro. Estudos afirmam que 78% dos nossos pensamentos são negativos. 78% é muito. Mas a gente ganhou, junto com Dunamis, um presente, que é a mente de Cristo.
Só que a mente de Cristo, da mesma maneira que Deus prometeu a terra prometida, para o povo de Israel estava prometida. Mas eles tinham que batalhar, eles tinham que tirar as pessoas que habitavam naquela terra, os inimigos, e tomar posse. Não é? A mente de Cristo também a gente tem que fazer isso. Como a gente nasceu no pecado, a gente vai ter que batalhar na nossa mente, a gente vai ter que limpar, tirar todas as mentiras que o inimigo plantou ali, arrancar pela raiz as ervas daninhas do nosso coração e tomar posse das verdades espirituais de Deus e poder viver com essa mente de Cristo na nossa vida, tendo uma identidade, porque nós somos o corpo de Cristo. Se nós somos o corpo de Cristo, o que nos leva a essa teologia? É que nós morremos e nós vivemos nele. Se nós vivemos nele, estamos no seu corpo, nós somos o seu corpo juntos, porque eu não sou o corpo de Cristo sozinha, nós somos o corpo de Cristo juntos. Se eu estou nele, eu sou ele. Minha vida está escondida em Deus, né? Colossenses 3 fala sobre isso. E eu me encontro nele. E se eu me encontro nele, poxa, eu tenho um corpo. Se o meu dedo está aqui, eu mando o meu dedo, ele faz, o meu dedo obedece. Se ele não obedece, ele está com algum probleminha que a gente tem que resolver. Nós somos nele poderosos. Nós somos nele amorosos. Nós somos nele tudo o que Jesus foi. Mas precisamos dessa humildade, numa vida dependente do Espírito Santo, não confiando nas nossas próprias habilidades, ou no nosso próprio achismo, ou nas nossas próprias vontades. Às vezes eu falo assim, eu não quero. A questão é que eu não quero. Não estou afim. Não estou afim de orar, não estou afim de ler a Bíblia, não estou afim de obedecer também. Aí a gente mostra que é um dedinho que está ali com algum problema. E a gente tem que ir no médico espiritual de Deus, que é Deus, a presença dele, para resolver esse problema. Porque está faltando conexão com a cabeça. Nós temos a nossa identidade nele. Por isso que em Colossenses 3, Paulo nos lembra de fazermos morrer tudo aquilo que é da natureza terrena. Paulo também, em Romanos 12, fala para a gente entregar como um sacrifício vivo, santo e agradável, a nossa própria vontade, para vivermos e sermos capazes de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Espírito que Deus nos deu também é um Espírito que é amor, e não é qualquer tipo de amor, mais uma vez, é ágape. É o tipo elevado de amor, o tipo de amor de Deus, excelência. É o tipo que ama o inimigo. Não. Aí é demais. Não é. Deus nos deu capacidade no Espírito de amar o nosso inimigo, de abençoar os que nos perseguem. Porque isso que a gente pode ler ali as bem-aventuranças e poder dizer assim, isso é para mim. Consigo. Estou aqui. Me ajuda, Pai, me entrego, me sacrifico e vou. Vou amar os meus inimigos, abençoar os que me perseguem. Porque nós somos nele poderosos para amar. Nós podemos viver uma vida de amor, uma vida de bondade, de benevolência. Podemos perdoar 70 vezes 7, 1000 vezes. Porque nós estamos prontos para perder. Para que ele ganhe em nós. Afinal, o perdão é uma perda grandona também, né? Um perdão. Porque quando a gente perdoa, a gente abre mão dos nossos direitos. É uma perda. E a gente, quando ama, nesse tipo de amor, a gente aprende a perder. A gente consegue perder. Porque nós vivemos dentro, mergulhados num amor que nunca para. Numa fonte inesgotável de amor. Que nos permite praticar o grande mandamento de amar a Deus e amar pessoas sem parar. De amar e cuidar. E o Espírito de Deus, o Espírito que Deus nos deu também é um Espírito que nos dá uma mente saudável, um equilíbrio, uma moderação, disciplina, um domínio próprio.
para trazer saúde à minha mente, Deus nos deu um freio. Essa palavra, no grego, é sofronismos. Essa palavra é uma advertência ou um alerta, um chamado à sanidade mental, ao autocontrole. É como um freio. Ele traduz muito bem como um freio. Imagina assim, vocês têm carro. Um carro, o freio do carro, não tem muita importância numa rua plana, tem? Ele está lá, não preciso nem pôr freio, está tudo resolvido, está tudo plano. Mas numa ladeira, você precisa do freio, senão a inclinação vai te levar para onde você não quer ir, não é? Ou para trás ou para frente. Da mesma maneira, Deus nos deu um freio para que as inclinações da nossa carne não nos levem. Você entende isso? A inclinação da tua carne é pecar. Só que Deus te deu um freio para falar, opa, não, eu não vou. Eu não quero isso. Eu quero viver a vontade de Deus na minha vida. E eu digo não para isso. Então, esse poder para dizer não, que é o autocontrole, é o Espírito Santo dentro de nós que nos dá. Nós precisamos renovar nossa mente para termos a cosmovisão, né? A visão do mundo sobre a visão que Deus tem sobre o mundo, que Cristo tem sobre o mundo. Essa renovação da mente, que também fala ali em Romanos 12, 1 e 2, traz uma saúde mental e nos livra de toda acusação de Satanás, de toda culpa e de toda mentira pelo sangue derramado na cruz. Você tem uma acusação constante, um pensamento repetitivo na sua mente, você pode dizer não para o seu pensamento. Há mais ou menos 10 anos atrás, eu nem sei quando, acho que foi 2008. Eu não me lembro, 2008 é mais do que 10 anos. É que o tempo passa, né? Eu li um livro que me deu um exercício maravilhoso para exercitar contra maus pensamentos ou pensamentos impuros, que eram os 3 R's. Resista, redirecione e renove os pensamentos. O resista é como olhar para aquele pensamento como um inimigo. E você manda embora, repreende em nome de Jesus. Porque ele vem do inferno, vem do inimigo. O segundo, que é redirecione, é uma gratidão. Então, vamos supor que eu estou pensando aqui sobre o meu marido. Ele não fez alguma coisa que eu não queria, que eu queria, ele não fez, né? Aí eu fiquei bravo, fiquei triste. E daí, eu repreendo em nome de Jesus, eu resisto esse sentimento, esse pensamento. O Tércio não é sensível. Não, ele é sensível. Daí eu redireciono pensando assim, claro que ele é. Ele fez isso para mim. Não, Deus, eu te agradeço, porque Ele é tão bondoso, tão maravilhoso. Olha só como o Senhor me presenteou quando Ele fez. Eu começo a redirecionar o meu pensamento para gratidão e para lembranças de coisas opostas àquilo. E eu renovo. O renovar é trazer uma verdade da palavra para colocar no lugar daquela mentira. Porque não há condenação. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A mente sã, ela é salva, ela é solucionada, ela é sarada pela fé nas verdades da palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente conhece as verdades da palavra de Deus, mas nós não cremos. Você fala, eu sou um filho amado. Você é um filho amado, mas quando quando Deus não responde a tua oração, quando alguma coisa ruim acontece na sua vida, você não se sente mais um filho amado. Aí você está sendo guiado pela sua emoção, não pelas verdades. Aí, Deus não me ama. Eu estou com um câncer na minha família, ou em mim. Ou eu perdi minha mãe, meu pai, perdi alguém. A dor não tem nada a ver com a falta de amor por você. O sofrimento, a provação, nos purifica. Porque essa terra não é para a gente viver confortável. Nossos olhos têm que estar na eternidade. Lá que é a vida. Aqui, é ainda a gestação. É como uma gravidez. A gente vai passar por aqui, mas vai chegar lá.
Porque Deus tem algo muito e infinitamente maior para nós. E por um tempo que não tem fim. Eu estava nesses últimos meses orando sobre essas coisas dentro de mim. E Deus falou algo muito profundo no meu coração. Ele falou como se fossem frases no meu ouvido espiritual, né, no meu coração. E eu queria que você fechasse os olhos e ouvisse essas frases como se fosse para você. Porque a mesma voz que falou para mim pode falar para você, porque são verdades da palavra, verdades do Senhor sobre a sua vida. Então feche os seus olhos, eu quero que você ouça como Deus falando para você. Filho, filha, você já recebeu toda a fé e coragem que você precisa. Você só precisa enfrentar o medo, vencer a timidez espiritual, lutar e mandar embora toda a covardia, para viver no fluir do Espírito Santo. Renda-se, entregue-se a mim. Filha, filho, você já tem uma identidade poderosa em mim. Não te falta nada. Você só precisa tirar os olhos de ti, da sua incapacidade, das suas fraquezas ou sentimentos de inferioridade. Olhe para mim. O meu poder repousa sobre a sua fraqueza. Ouça as minhas palavras de vida sobre você. Você é um filho, uma filha amada. Eu te capacito. Eu acredito em você. Busque conhecer na minha palavra o que eu penso sobre você. Filha, filho, eu te amo e eu te dei todo o amor que você precisa para amar as pessoas mais difíceis de amar. Agora você só precisa expulsar esse ódio, todo ressentimento. Deixa eu arrancar as raízes de amargura do seu coração e escolher abençoar. Escolha abençoar. No poder do meu nome, cada uma dessas pessoas. Perdoa, libere perdão, abençoa. Filho, está pesado? Você está cansado desse fardo de culpa? Eu morri na cruz por você, para te lavar com meu poderoso sangue, tirando todas as manchas do pecado e toda a condenação da sua vida, te dando forças para resistir ao diabo e suas mentiras, para tirar toda a acusação da sua vida passada, ou da sua vida presente, ou ainda da sua vida futura, para te trazer uma consciência limpa, uma mente sã, equilibrada, leve, cheia de paz. Livre até mesmo de preocupações, buscando em primeiro lugar o meu reino. Renove a sua mente com as verdades da minha palavra. Alcance a mente de Cristo e deixe-me te guiar e te transformar. Podem abrir os olhos. Lembra da mangueira? Deus quer fluir através de você. Basta você estar conectado a essa fonte e desdobrado nas suas dobras, Ele vai deixar fluir. Na história da mulher samaritana, Jesus fala uma frase, e eu quero acabar essa mensagem, esse desafio com essa frase para você. E eu quero fazer um desafio para você. Se você quer deixar fluir o Espírito Santo na tua vida, fique em pé. Levanta e fala: Senhor, eu quero, Deus, as minhas dobras desdobradas no poder do Teu Espírito, para que a Tua vida flua em mim, através de mim, para onde o Senhor quiser me levar. E eu quero dizer a frase que Jesus disse para a mulher samaritana para ti: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará em ti uma fonte de água a jorrar na vida eterna. Pai, eu coloco cada um de nós, eu me incluo, e cada um dos meus irmãos aqui na Tua presença, e clamo a Ti, Pai, para que o Senhor faça um mover das Suas mãos, um mover nas águas do Teu Espírito dentro de nós, para que todas as dobras das nossas almas sejam desdobradas e curadas e sanadas pelo poder do Teu Espírito,
porque o Senhor não nos deu um espírito de covardia ou timidez, mas um espírito de poder, amor e moderação, mente saudável. Pai, eis-nos aqui, nós queremos ser servos úteis e fiéis a Ti. Nós não queremos resistir ao Teu Espírito, nós não queremos entristecer o Teu Espírito e muito menos apagar essa chama, Pai, que o Senhor nos deu aqui dentro de nós. Nós queremos que Tu reines, que o Senhor domine, que o Senhor seja o Senhor todos os minutos e segundos da nossa vida. Nós queremos, Pai, andar nessa terra como realmente a Tua presença no Seu corpo, movendo, amando, cuidando, vendo as necessidades com compaixão, operando milagres e maravilhas, agindo no Seu poder, agindo no Seu amor e agindo nas Suas verdades, Pai. Nos entregamos a Ti como servos, como um simples lápis na mão de um grande escritor, como um simples instrumento, um violão, um teclado, uma bateria, nas mãos de um grande músico. Eis-nos aqui, Senhor, faz em nós a Tua vontade. Nós confiamos em Ti, Pai, em nome de Jesus, amém.